sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Neste sábado nós vamos ler juntos o capítulo 5 de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 5. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O provento da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos, do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Glória ao Senhor. Podem estar assentados, irmãos. Nós estamos, então, completando hoje o 5º sábado em que nós meditamos em um por um dos capítulos deste livro do Eclesiastes.
E este capítulo 5, ele está dentro de um texto aqui do livro do Eclesiastes, que vai do capítulo 3 até o capítulo 7, dentro das divisões e subdivisões deste livro. Esse texto que vai do capítulo 3 até o capítulo 7, é um texto no qual Salomão descreveu as coisas que ele viu. Por isso o título desse texto, do capítulo 3 ao 7, é Coisas que Vi. O que Salomão viu, o que Salomão experimentou ao se fartar de todas as coisas do mundo, de tudo aquilo que no mundo as pessoas conceituam como felicidade. Salomão buscou toda essa felicidade que os homens buscam, e de todas as coisas que ele viu, ele chegou a essa conclusão: tudo é vaidade. Nessa vida, nessa terra, nesse mundo, tudo é vaidade. Falando de tudo, generalizando, também o apóstolo João descreveu em 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que tudo o que há no mundo é concupiscência. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E o grande tema que nós estamos meditando aqui no Eclesiastes, que a única coisa que alguém pode fazer nessa vida e que não é vaidade e correr atrás do vento, é buscar a Deus de todo o seu coração. Quem corre atrás do vento não pega nada, pega só a rabeira do vento. Mas quem busca a Deus encontra, porque isso faz parte das suas promessas na palavra: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se de tudo que o homem fizer na terra, a coisa mais importante que ele faz não seja buscar a Deus, essa é uma vida vã. Vidas vãs, dirigindo-se, como Paulo descreveu em Efésios 2:2, segundo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem não foi colocado na terra, o homem não foi criado por Deus e colocado na terra para buscar felicidade, para buscar prazeres, para buscar alegrias passageiras. O homem foi colocado na terra para buscar a Deus. Como Paulo pregou em Atenas e ficou registrado em Atos capítulo 17. Para buscarem a Deus, nem que tateando como cegos o possam encontrar, bem que não está longe de cada um de nós. Como ele disse lá no livro do profeta Isaías: eu sou o Deus de perto e também o Deus de longe. Ele é Deus e colocou o homem na terra para que o homem busque a Deus. Seja lá o que for que o homem faça, de bem ou de mal, não importa. Mas a única coisa que ele não fez foi buscar a Deus de todo o seu coração. Todo o bem ou o mal que ele fez é vaidade de vaidades e correr atrás do vento. A única coisa que não é vaidade nesse mundo é buscar a Deus e fazer isso de todo o coração. Essa é a conclusão
do rei Salomão, em toda a experiência que ele teve, e tentou descrever neste livro, que é um dos livros da sabedoria de Deus aqui no Antigo Testamento, o Eclesiastes. Nós já vimos também que esse texto aqui, que vai do capítulo 3 até o capítulo 7, ele está dividido da seguinte forma: os capítulos 3 e 4 reafirma isso que eu acabei de dizer, tudo é vaidade. Nós já passamos por esses 2 capítulos, lemos hoje o capítulo 5, do capítulo 5 até o capítulo 7, diante dessa verdade que tudo na terra é vaidade, todo trabalho humano é vaidade, tudo que o homem faz é vaidade. Vaidade não é apenas aquilo que o homem faz de mal, o que ele faz de bom também é vaidade. Tudo é vaidade nessa terra, menos buscar a Deus. Então, diante dessa verdade de que tudo é vaidade, Salomão usa os capítulos 5, 6 e 7 para exortar os homens ao temor do Senhor. Teme a Deus. Teme a Deus. O temor de Deus, tá? Então ele entra aqui no temor de Deus, um tema muito importante dentro dos livros sapienciais, os livros da sabedoria, que vai de Jó até Cântico dos Cânticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. A máxima que resume, sumariza esses livros da sabedoria é essa: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a palavra temor em hebraico é um nome que nós conhecemos no Brasil como nome de uma mulher, como o nome de mulher, um nome feminino, né? Vocês já ouviram mulheres com o nome de Iara? Iara é uma palavra grega, desculpa, uma palavra hebraica. Iara é uma palavra hebraica que, traduzida para o português, é temor ou medo. É a mesma coisa, tá? Eu já vi pastores tentando passar para as pessoas a ideia de que temor é uma coisa e medo é outra coisa. Não, é a mesma coisa. Ter temor de Deus é, sim, ter medo de Deus. Tenha medo de Deus. No grego em que foi escrito o Novo Testamento, essa palavra é bem conhecida de todos nós. Pode ter 2 palavras gregas para isso, uma masculina e uma feminina, que é, a masculina é phobos e a feminina é fobia. Phobos ou fobia. Isso é o temor de Deus na língua grega, na língua do Novo Testamento. Ter phobos, fobia, tá? Medo de Deus ou temor de Deus. Não são 2 coisas diferentes, é a mesma coisa. Jesus disse nos evangelhos: eu vou mostrar para vocês de quem vocês devem ter medo. Não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo. Tenha medo daquele que pode lançar o teu corpo e a tua alma no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. A esse é que vocês devem temer, é desse que vocês têm que ter medo. Temor e medo é a mesma coisa, não são coisas diferentes. É claro que existe a definição da palavra fobia como medos que são uma doença. Isso aí o Senhor também nos cura, como Ele cura toda doença, o Senhor também cura certas fobias, certos medos que os seres humanos desenvolvem por causa da sua personalidade, das suas circunstâncias, da sua genética, etc.
medo do escuro, medo de altura, claustrofobia, medo de ficar preso, medo de ficar sozinho. São medos aí gerados pela situação de pecado dos seres humanos, em que Deus, na obra da santificação, Ele vem curando esses medos. Nos livros da sabedoria, aqui da Bíblia, incluindo Eclesiastes, está declarado que o temor do Senhor, o medo de Deus, é o começo, é o princípio da sabedoria. Não é o fim da sabedoria. Fim significa finalidade, não é a finalidade da sabedoria. A finalidade, o propósito da sabedoria de Deus, não é fazer de nós filhos cheios de medo de Deus. Não, esse não é o fim, esse é o princípio. O medo é o princípio. O fim, a finalidade, é o amor. Por isso o apóstolo João, que a si mesmo se denominou o discípulo amado, ele escreveu na sua primeira epístola que o amor lança fora todo medo. Ou seja, o amor substitui o medo, tá? O amor substitui o medo, mas isso é mediante o crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós amamos a Deus. O amor vem substituindo o medo. Quem ainda não ama a Deus como deveria amar, então evite pecar por medo. Você tem que ter medo de pecar, porque o salário do pecado é a morte. E você é ordenado na palavra de Deus, em Romanos 11, a considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom? É, mas também é severo. E na sua severidade, está escrito na carta aos Hebreus, que horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Então tenha medo. Tenha medo de Deus. Quando a Bíblia fala mais de 300 vezes, não temais, não temais, não temais, não precisa temer o mundo, não precisa temer o diabo, não precisa temer os demônios, não precisa temer os homens, não precisa temer as circunstâncias. Eu estou com medo da inflação. Não precisa ter medo de inflação, não precisa ter medo das coisas. É isso que a Bíblia fala, não temais. Mas em relação ao Senhor, sim, a esse deveis temer. A esse deveis temer. E olha o que vai acontecendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É pelo temor que nós começamos a conhecer a Deus. E à medida em que nós conhecemos a Deus, o fruto desse conhecimento é o amor. Porque é impossível alguém conhecer a Deus e não amá-lo. A falta de amor a Deus equivale à falta de conhecimento de Deus. Quem não conhece a Deus é quem não ama a Deus. É impossível alguém conhecer a Deus e não amá-lo. Por isso que o conhecimento nunca pode ser estático. O conhecimento tem que ser dinâmico. O conhecimento tem que progredir, tem que evoluir, tem que aumentar. Porque na medida em que o conhecimento de Deus aumenta, quanto mais conhecemos a Deus, mais amamos a Deus, e vamos chegando ao ponto de evitar o pecado, não mais por medo, mas evitar o pecado por amor. Senhor, antes eu estava evitando o pecado porque eu tinha medo do Senhor.
Mas agora, conhecendo mais o Senhor, eu estou evitando o pecado, porque eu te amo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E é isso que o Senhor quer, que cada um dos seus filhos e filhas cheguem no processo da santificação. E como ocorre, se a gente pudesse numerar em porcentagem, tá, a evolução do processo da santificação? É assim: se você já chegou a 50% de santificação, no seu processo de santificação, nenhum de nós está 100%. Eu não estou 100%, nenhum de vocês está 100%, e ninguém nessa terra chega a 100% aqui na terra. O único 100% santo aqui na terra foi Jesus. Nós não estamos 100%, tá? Mas quando você chega, quando alguém, um filho de Deus, no processo de santificação, chega a 50% da santificação, significa que ele tem 50% já de amor, mas ele ainda precisa de 50% de temor, para continuar conhecendo mais o Senhor. Aí ele cresce mais, a 60%, aí ele tem 60% de amor e 40%, mas ele precisa ainda de 40% de temor. Quando chegar a 70% de amor, ele ainda precisa de 30% de temor. Quando chegar a 80% de amor, ele ainda precisa de 20% de temor. Chegou a 90% de amor, ele ainda precisa de 10% de temor. Chegou a 99% de amor, ele ainda precisa de 1% de temor, porque a falta desse 1% de temor pode levar tudo a perder. Por causa do amor que ele já tem, então ele renuncia ao temor. Nunca renuncia ao temor. O temor só vai acabar quando Jesus vier nos buscar. Aí lá no céu vai ser só amor. Mas até lá, precisamos do temor. Por isso que a exortação mais forte de Salomão, dentro desses capítulos 5, 6 e 7, de 5 a 7, é, olha, teme a Deus. Teme a Deus. E equivale dizer sim, não adianta querer minimizar isso. Equivale dizer sim, tenha medo. Aí o pastor está querendo colocar medo na gente. Estou mesmo, tenha medo. Tomara que essa noite você nem durma de tanto medo, e passe a noite orando, clamando ao Senhor, para ter misericórdia de você. Tenha medo, porque horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. E se perder o sono, aproveita o medo e vai meditar na palavra, porque aí você vai aumentar o seu conhecimento de Deus, e vai aumentar o seu amor a Deus, e o amor vai substituindo o medo. Aleluia. É uma tragédia o que a pregação do amor, que ganhou espaço do século XX, do início do século XX, meados do século XX para o século XXI, o que a pregação do amor causou de dano às pessoas que, convencidas do amor de Deus, não têm nenhum temor. Pode ver de qualquer jeito, não tem importância não, porque Deus é amor. Em nome do amor, abandonaram o temor. E por isso que são pessoas que se dizem crentes, evangélicos, mas não são sábios, não têm conhecimento, estão longe de Deus.
pensando que estão agradando a Deus, estão desagradando ao Senhor. O temor do Senhor é muito importante. E ele só pode ser substituído pelo verdadeiro amor, fruto do verdadeiro conhecimento de Deus. Amém? Muito bem, dentro deste texto que vai então do capítulo 5 até o capítulo 7, cujo título é Teme a Deus, nós vamos ver o seguinte: esse texto está dividido assim, ele tem um desenvolvimento que vai do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 14, cujo título é Boa é a sabedoria. Ou seja, dentro do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, a melhor coisa que o homem faz na terra é buscar a Deus, porque buscando a Deus ele vai encontrar sabedoria. Buscando a Deus ele vai adquirir sabedoria. Coisa boa para se adquirir nessa terra, infinita e incalculavelmente melhor do que bens, riquezas, dinheiro, ou seja o que for que os homens correm atrás, é a sabedoria. Boa é a sabedoria. Salomão, uma das coisas que buscou foi riqueza, se tornou um dos homens mais ricos da terra naquela época. Mas ele disse: não é essa riqueza que é boa. Boa é a sabedoria. Boa é a sabedoria que procede de Deus, a sabedoria que Tiago chama na sua epístola de a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Isso aqui é bom. Não há riqueza que se compare. E a conclusão de todo esse texto aí, desses 3 capítulos, 5, 6 e 7, é o final do capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 29, aonde Salomão conclui dizendo: tudo isto vi, tudo isso foi o que eu vi sobre a face da terra. Ou seja, eu vi que tudo é vaidade, correr atrás do vento, e que o homem tem que fazer aqui nessa terra é temer a Deus e buscá-lo de todo o coração, porque buscando-o de todo o coração, é buscando de todo o coração que vão encontrar sabedoria. Vamos então ver como está dividido esse texto aqui, que é o desenvolvimento desses 3 capítulos, 5, 6 e 7, né? Esse texto está dividido da seguinte forma: o início do capítulo 5 é a introdução, tem uma introdução, cujo título é Vaidade Religiosa, versículos de 1 a 7, que nós lemos hoje. Dentre todas as coisas que na terra é vaidade e correr atrás do vento, uma dessas coisas é a religiosidade humana. Toda religiosidade humana é vaidade como qualquer outra vaidade, e correr atrás do vento como qualquer outra coisa. A vaidade religiosa. É disso que vai se tratar os primeiros 7 versículos, e nós vamos voltar a eles daqui a pouco. Depois tem um texto maior, um tipo de desenvolvimento aí, que vai do capítulo 5, versículo 8, até o capítulo 6 completo, capítulo 6, versículo 12, que é a vaidade material. A corrida humana pelas posses materiais, pelas riquezas materiais. A corrida humana pelo enriquecimento, pelo acúmulo de pecúnia. Pecúnia é dinheiro, pelo acúmulo de dinheiro. Como que essa corrida atrás do dinheiro é algo que domina a humanidade.
E por isso o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males. Então, a vaidade material. Precisamos de coisas materiais, precisamos de coisas materiais para a nossa sobrevivência na terra, porque o nosso corpo é material, o nosso corpo é físico. No entanto, o correr atrás das coisas materiais não passa de vaidade e correr atrás do vento. Então ele vai encerrar aqui esse desenvolvimento nos primeiros 14 versículos do capítulo 7, o que é melhor, que é o que nós já vimos no título principal. Melhor é a sabedoria do que os bens materiais ou qualquer outro tipo de riqueza. Ok? Como a vaidade religiosa está lá nos primeiros 7 versículos, e eu vou voltar para esses 7 versículos daqui a pouquinho, vamos dar uma olhada nesse texto maior aqui, cujo título é Vaidade Material, que vai do capítulo 5, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 12. Esse texto está dividido em 2 partes, tá? Esse texto está dividido em 2 partes. A primeira parte desse texto é a que encerra o capítulo 5, que lemos hoje, do versículo 8 até o versículo 20, que é a administração dos bens. E o capítulo 6 completo, que tem 12 versículos, vai ser o que nós vamos meditar pela graça do Senhor no próximo sábado. A administração da vida. Os bens não são a sua vida. Os bens são apenas um aspecto da vida. A vida é muito mais do que bens. Tá? Então, por isso que esses 2 textos vão falar sobre isso. A administração dos bens e a administração da vida. Ok? Muito bem. De todo esse capítulo 5, o versículo que o Espírito de Deus me conduziu para meditar com vocês foi o primeiro versículo, versículo de número 1, que faz parte aí do texto que vai do versículo 1 até o versículo 7, que nós vimos no slide anterior, cujo título é Vaidade Religiosa. E nesse versículo 1, Salomão exortou assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Vamos repetir? Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Muito bem, primeiro vamos entender uma coisa. Casa de Deus, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Casa está com letra maiúscula ali, né? Casa de Deus, né? Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Salomão exortou desse jeito, por quê? Porque foi ele mesmo, Salomão, que construiu o primeiro templo em Jerusalém. Deus nunca pediu templo nenhum. Templo nunca fez, não faz e nunca fará parte do plano de Deus para o seu povo e para o culto que esse povo celebra diante de Deus. Deus nunca quis, continua não querendo e jamais vai querer templos de pedra. Quando Salomão fala que é casa de Deus, ele está se referindo ao templo de pedra que ele construiu lá em Jerusalém.
templo que foi destruído por Nabucodonosor, 70 anos depois, reconstruído pelo judeu, sob a liderança do judeu Zorobabel, e depois destruído 200 anos antes de Cristo, pelos gregos que invadiram Israel no tempo de Alexandre o Grande, e foi reconstruído pelo rei Herodes, um rei ímpio que era rei do Império Romano, que 200 anos antes de Cristo, depois que a Grécia perdeu o poder sobre Israel, Israel foi conquistado, dominado pelo Império Romano, para angariar o favor dos judeus, um favor político aos judeus. Com recursos do Império Romano, Herodes reconstruiu pela terceira vez o Templo de Salomão, o templo no qual Jesus esteve também pregando, e nas suas pregações, em Mateus 24, ele chamou a atenção dos seus discípulos. Estão vendo todas essas pedras? Está vendo aí esse grande templo de pedra, que levou 40 anos para ser construído? Eu, o Filho de Deus, Jesus Cristo, declaro a vocês, não ficará pedra sobre pedra. Esse terceiro templo dos judeus foi destruído no ano 70 depois de Cristo e nunca mais foi reconstruído. Para a sua igreja, Jesus nunca ordenou que se construísse templo nenhum. Até o século III, a igreja cristã, século I, II e III, até o século III, a igreja de Cristo cresceu e se desenvolveu naquele primeiro mundo, Oriente Médio, Ásia Menor, Ásia Maior, Europa. Naquele primeiro mundo a igreja se multiplicou, reunindo-se em casas, reunindo-se em escolas, reunindo-se ao relento, reunindo-se em cavernas ou catacumbas ou cemitérios nos períodos de grande perseguição, reunidos escondidos em algum lugar. A igreja existiu muito bem organizada, sem templo nenhum. O cristianismo começou a ter templos a partir da instituição do catolicismo romano. Foi a Igreja Católica Romana, quando ela passou a ser instituída, a partir do século III, que começou a construir templos cristãos. Grandes catedrais, basílicas, templos cristãos, e dedicados a santos, com imagens de santos e assim por diante, e chama isso de cristianismo. Isso é falso cristianismo. A palavra de Deus declara que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Não habita em casas feitas por mãos humanas. A casa de Deus, acompanhe comigo aí esse maravilhoso texto de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 3, Hebreus capítulo 3, versículo 6, Hebreus capítulo 3, versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos repetir? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. A casa de Deus, somos nós.
A casa de Deus não é de pedra, não é de madeira, não é de alvenaria. O que nós construímos aqui não foi um templo, o que nós construímos aqui foi um galpão para a gente se reunir. Isso aqui não é templo, nós somos o templo. Nós somos o templo, nós somos a morada, nós somos a casa de Deus. Por isso Jesus declarou em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele a nossa morada. Templo de pedra é vaidade. É vaidade de vaidades e correr atrás do vento. É uma das vaidades. E como as pessoas gostam, ó, aquela lá é a minha igreja, é grande, é construída, é confortável, tem o melhor ar-condicionado, tem o melhor som, tem as melhores luzes, tem tapetes, tem as melhores cadeiras, agora tem poltronas confortáveis por aí nas igrejas. Essa é a minha igreja. Não, não é a minha não. Filhos de Deus não têm igreja. Filhos de Deus são a igreja. A igreja que Jesus declarou em Mateus 16, 18, sobre essa pedra que sou eu mesmo, a palavra de Deus, eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja que vai morar na glória. E quando o apóstolo João, em Apocalipse, teve a visão da glória, a visão da nova Jerusalém, uma coisa chamou a atenção dele: não vi lá templo algum. Deus não gosta de templos, Deus gosta de nós. Nós somos o templo, nós somos a casa. Por isso que hoje, quando nós meditamos nesse versículo 1 aqui, neste versículo 1, nós temos que entender que o texto está se referindo não à casa de Deus, porque a casa de Deus somos nós, mas a congregação reunida. Então aqui, para nós seria melhor dizer assim, ó, guarda o pé quando entrares no lugar da congregação, no lugar de reunião, na reunião, quando vieres à reunião que é a congregação, e isso sim é ordem de Deus, que a gente congregue. Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de muitos por aí, estão deixando de congregar. Antes, porém, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Quanto mais próxima é a vinda do Senhor, mais urgente é congregar-nos. Mas a congregação, como a nossa aqui, que é a congregação de palavra de Deus, ela é necessária. Congregar é necessário. Por isso Jesus disse também em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Esse aí no meio deles é na congregação. Esse aí no meio deles é o mesmo ali do Salmo 133. Rine matov manahim shevetahim gamiahad. Ó, como é bom para irmãos unidos viverem juntos. É como óleo sobre a cabeça que desce pela barba de Arão e vai até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon sobre as colinas de Sião. Pois ali na congregação, é ali na congregação que Deus derrama a bênção e a vida para sempre. Deixar de congregar é pecado. O nosso primeiro propósito em gravar as nossas congregações é para que quem veio na congregação
ouça de novo em casa. Ouça de novo em casa essa palavra que foi anunciada. O segundo propósito é para quem está tão distante que não pode vir aqui, porque está muito distante. Não perca essa palavra, então recebe lá à distância. Oi, Suzana, como a Suzana está recebendo, lá em Palmas. Agora, quem está morando aqui em Anápolis, não tem nenhuma desculpa de não vir à congregação. Nem a pandemia não é mais desculpa. Porque com pandemia e tudo, você vai no mercado presencialmente, você vai na feira presencialmente, você está indo trabalhar presencialmente, tem até se divertir, está indo até passear no shopping. Então pode muito bem vir à congregação. Venha à congregação em nome de Jesus. Então, aqui está falando de congregar, que é reunir, e isso é bíblico, isso é vontade de Deus. Então, guarda o pé quando entrares na congregação, porque a melhor coisa que nós fazemos aqui, é o que vocês aqui, que aqui estão presentes, estão fazendo, tá? Olha a Bíblia dizendo o que é melhor. Chegar-se para ouvir é a melhor coisa que fazemos na congregação. Ouvir é a melhor coisa que fazemos aqui na congregação. Ouvir é a melhor coisa que fazemos aqui. Ouvir a palavra do nosso Deus. Ouvir o que Deus fala conosco. Porque ao ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos entender o que é o verdadeiro culto a Deus. Que o verdadeiro culto a Deus é uma oferenda diária da nossa vida toda ao Senhor. É uma dedicação diária da nossa vida toda ao Senhor. E vamos tirar da cabeça essa vaidade religiosa de que cultuar a Deus é ficar oferecendo certos tipos de sacrifícios, que Deus chama aqui de sacrifícios de tolos. E dentre esses sacrifícios de tolos, um deles é citado aqui, que é fazer votos diante de Deus. Na antiga aliança, Deus criou uma espécie de tolerância à prática de votos. Não era uma ordem de Deus que se fizesse votos. Deus criou uma tolerância, porque o povo, com a sua mente decaída, sempre teve essa ideia de voto, e geralmente esses votos se manifestam como barganha. Senhor, eu faço um sacrifício, o Senhor me dá a minha bênção, o Senhor me dá isso que eu quero. Mas quando Jesus veio, na nova aliança, estabelecer o Novo Testamento, no Sermão da Montanha ainda, no capítulo 5 de Mateus, Jesus cancelou completamente os votos. Não se faz mais votos. Isso é sacrifício de tolo. E essa palavra ficou bem sumarizada na epístola de Tiago. Vamos ler Tiago capítulo 5, versículo 12. Tiago capítulo 5, versículo 12, versículo que ele começa dizendo assim, acima de tudo. É como se ele dissesse assim, acima de tudo que eu escrevi aqui nessa carta, presta atenção nisso. Tiago 5,12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Vamos repetir? Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu,
nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Quem faz voto vai cair em juízo, e juízo de condenação. Porque quem obedece a Deus não entra em juízo, Jesus disse isso. Quem obedece à palavra não entra em juízo, passou da morte para a vida. Mas quem faz voto vai entrar em juízo, porque está desobedecendo a palavra de Deus agora, fazendo votos. Hoje, nas igrejas evangélicas, entre aspas, votos são chamados de campanhas. Campanhas de 7 dias. Não pode quebrar a campanha, não pode quebrar o voto, senão você não ganha a sua bênção. Isso é uma heresia dos tempos atuais e que está devastando a fé evangélica e transformando numa fé vazia, de uma religiosidade, um ritualismo sincrético, místico e sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem a verdade, sem a palavra de Deus, mas que as pessoas amam, adoram, porque isso vai de acordo com a mente religiosa decaída do ser humano. E essas campanhas, todas elas são sacrifícios de tolos que não sabem que fazem mal. Não sabem porque não ouvem a verdade, não meditam na palavra. Por isso eu sublinhei ali, ouvir é melhor. Quem ouve, aprende e não comete mais esses erros, esses pecados, porque agora está conhecendo o Senhor e sendo guiado pelo Espírito de Deus a toda a verdade, e entendendo o que o Senhor ensina para que nós façamos. Para encerrar, eu gostaria de passar para vocês o entendimento do que seria o correto sacrifício. Bom, na nova aliança, depois da vinda de Jesus, Deus só requer, só aceita 2 sacrifícios. Um deles já está completo, foi o sacrifício do seu Filho Jesus. Deus já recebeu, Deus já aceitou e Deus age de acordo com o sacrifício de Jesus. O outro sacrifício que Deus requer, que é uma resposta ao sacrifício de Jesus, é o nosso sacrifício. Qual é o nosso sacrifício? O nosso sacrifício é o que está descrito em Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas sede transformados, não é transformai-vos, é sede transformados, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. O sacrifício que Deus requer de nós é o sacrifício da nossa santificação.
Não interessa nada para Deus, tá? Ficar subindo montanha, descendo montanha, orando no mato, rezando na floresta, como muita gente faz por aí, pagando preços, fazendo sacrifícios de tolos. Deus não quer nada disso. Deus quer que nós sejamos santos. Sede santos porque eu sou santo. Santificar as nossas vidas. Esse é o plano de Deus. O sacrifício de Cristo está completo. Agora é a hora do nosso. O nosso é a santificação. Qualquer outro sacrifício é de tolo. Qualquer outro sacrifício é sacrifício de tolo. É vaidade religiosa, como qualquer outra vaidade. É vaidade de uma dessas muitas vaidades. E correr atrás do vento. Não ganha nada de Deus. E quando eu falo sobre isso em alguns lugares, especialmente onde eu dou aulas, alguém fala assim, mas pastor, por que as pessoas fazem campanhas e conseguem a bênção? Eu vou explicar para você por quê. Elas conseguem a bênção que elas estão pagando o preço na sua campanha por essa bênção, elas conseguem pelo seguinte: para que quando chegar a hora dessa pessoa entrar no céu, Deus vai dizer para ela, aqui não tem lugar para você. O que você queria ganhar, você já ganhou lá na terra. O céu é para quem me obedeceu na terra. E quem me obedeceu na terra, não ficou fazendo esses sacrifícios de tolos. Sabe por que as pessoas por aí fazem campanha? Por isso que campanha faz sucesso e elas ganham a bênção? Porque isso é tudo que elas terão. Não terão mais nada na eternidade. Porque elas vão entrar em juízo. Por isso Tiago disse, não façam nenhum voto, para não cairdes em juízo. Isso é coisa muito séria. E os evangélicos de hoje, especialmente pentecostais e neopentecostais, estão todos envolvidos em votos, em campanhas, em sacrifícios de tolos, pensando que as bênçãos que estão ganhando é por causa da eficácia do preço que eles estão pagando. Filhos de Deus recebem bênçãos legítimas de Deus, baseados em Romanos 8:32. Romanos 8:32. Aquele Deus Pai que não poupou seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com Ele todas as coisas? Se tivesse alguma coisa difícil para Deus nos dar, seria nos dar o seu Filho, e Ele fez isso. Se Ele nos deu Jesus, qualquer outra coisa é muito simples e fácil de Deus nos dar, e Ele dá, porque nós somos sua propriedade exclusiva. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.